ó, bola pra frente, né, gente? Vamos que vamos. E Galvão Bueno aproveitou o término do jogo para agradecer e se despedir mais uma vez da Copa do Mundo. Vamos chamar Breno Henrique, vem aqui, Breno. Breno, eu quero felicidade, quero alto astral. Tu me chamou no clima de velório do caramba. Não, vamos mas eu animei. Pronto, vamos corrigir isso aí. Eu também vou animar agora. Como você sabe, TH mais SBT, a SBT está tendo a transmissão da Copa do Mundo e com essa transmissão da Copa do Mundo a gente também está contando com o Galvão Bueno. Galvão Bueno que se comprometeu em transmitir os jogos da seleção brasileira e infelizmente com a derrota de ontem ele pôde se despedir, ele fez a sua despedida muito emocionado e também emoção para a gente porque a gente teve esse grande narrador que está no livro dos recordes também. Então isso aí foi o último, na verdade isso aí foi o gol de número 100. Narrado, aquele que a gente trouxe exatamente. aqui, comemorou, foi bem emocionante. Foi o gol de número 100 da seleção brasileira que ele narrou, né, o gol de número 100 dele. Já narrou 101 gols, ontem teve a oportunidade de narrar o gol de número 102 e aí ele está fazendo sua despedida, né? Quem sabe com 80 anos, na próxima Copa do Mundo ele pode entrar até como comentarista, ele falou, mas como narrador ele está se despedindo. Mais uma vez, é mais uma despedida dele, né? Porque o SBT fez esse acordo com ele, vamos para mais um, insistiu. Deu essa sensação de nostalgia para a gente e a gente também está podendo se despedir dele. Agradecimento total à equipe da SBT, o comprometimento dele. Mas a Copa do Mundo não acabou, ainda tem Thiago Life aí, que também é outro grande narrador que está fazendo parte dessa equipe do SBT e a gente vai estar conferindo tudo e trazendo todos os bastidores, até porque é o maior palco do futebol hoje, é a Copa do Mundo e a gente vai estar trazendo isso. Trazendo isso, a gente também tem que trazer o resultado do jogo do Brasil de ontem. Priscila, quer falar um pouquinho também o que achou do jogo? O que é que tu esperava? Olha, eu não me iludi tanto, mas não vou falar mal do Brasil, não, sabe por quê? Não foi um jogo feio. Sim. Não foi um jogo feio, o Brasil lutou. Eu acho que perdeu muita oportunidade na hora do gol, de ali colocar para dentro da trave. Mas não foi um jogo feio, foi um jogo difícil. Inclusive a Noruega demorou um bom tempo ali para conquistar o primeiro gol, então não foi vergonhoso. E acredito que todos os brasileiros estavam esperando que fosse realmente ter essa dificuldade. Olha, quando eu fui trazer aqui o balanço entre Costa do Marfim e a Noruega, eu falei que a Costa do Marfim são jogadores, as duas seleções são dois jogadores de físico muito bom. Então seria muito difícil para o jogador do Brasil tentar se livrar no drible, como aconteceu com o Matheus Cunha. Teve uma hora que o Matheus Cunha estava só ele e Vinícius Júnior no ataque, o Matheus Cunha tentou o drible. E só não deu certo, a bola ainda avançou, só não deu certo porque os jogadores são de físico muito bom. Então, tanto a Costa do Marfim como a Noruega tinha essa impossibilidade. Mas eu falei que para a Costa do Marfim, o contra-ataque, que é algo muito ruim para o Brasil, a Costa do Marfim sairia melhor e a Noruega que ia se impostar para o jogo, se impostando abriria para o Brasil contra-atacar. E assim aconteceu. O Brasil abriu, várias vezes a Noruega abriu para o Brasil contra-atacar, o Brasil teve a oportunidade, teve a bola nos pés, mas não soube aproveitar como você bem falou. E até acrescento, o jogo que a Noruega propôs o tempo todo, o Brasil se abriu para receber esse tipo de jogo. Então, quando a Noruega quis ter a posse de bola, a Noruega conseguiu. A Noruega, quando quis contra-atacar, a Noruega conseguiu. E em nenhum momento o Brasil conseguiu impor o seu estilo de jogo ali dentro. Mas, apesar disso tudo, criou oportunidades. E eu acho que o que mais pesou nessa Copa do Mundo foi os grandes desfalques. Eu falei durante toda a Copa do Mundo como era difícil a ausência de um lateral direito de ofício. Danilo, em várias vezes... Você falou mesmo, várias vezes, praticamente toda semana você estava falando sobre isso. Danilo, várias vezes, inclusive no jogo de ontem, ele se impostou mais como zagueiro do que como lateral, e isso dificultou muito. E eu acho que um jogador como o Wesley, que foi o que se machucou lá na fase de grupos, seria extremamente importante no jogo de ontem, principalmente por conta do físico, porque aguentaria principalmente o jogo todo. Danilo teve que segurar o jogo todo ali, mas convenhamos que era porque não tinha outra opção. E ainda crescente, teve várias vezes que Ryan, que é o atacante, teve que ficar na posição de Danilo para também ajudar na defesa. E isso impossibilitou porque o ataque da Noruega é muito melhor do que as outras seleções que a gente enfrentou e teve isso. No segundo gol, inclusive, eu falo da omissão dos próprios zagueiros da seleção brasileira, que tava todo mundo jogando para frente, tava todo mundo querendo o segundo gol, querendo o primeiro gol do Brasil, e na hora do segundo gol foi algo extremamente fácil. A bola chegou, não tinha o que ele fazer, ele chutou por chutar e fez o gol. Foi, parecia que nem ele estava acreditando, que estava ali tão na cara, tão fácil. Tinha um espaço, estava ele sozinho, ele chutou e fez o gol. Então foi algo que foi falha extremamente da zaga, e o jogo ali teve vários comportamentos do Brasil. Eu acho que se for falar do comportamento do Brasil, ali para o segundo tempo, o Brasil foi uma das seleções que mais convocou atacantes, inclusive teve mais atacantes do que o próprio meio-campista, do que o próprio zagueiro, por exemplo, e os atacantes não fizeram os gols que eram para fazer. E no segundo tempo a gente entrou com mais atacante ainda, veio o Neymar, veio o Endrick,
Inclusive, Paquetá é outro jogador extremamente importante, que fez muita falta no jogo de ontem. Lesionou, saiu. E Ancelotti optou por colocar Martinelli, que era outro atacante. Então, o Brasil, o que mais ia fazer era atacar. E o que mais teve era a oportunidade de ampliar, de abrir o placar, né? E não abriu o placar em todas as oportunidades que teve. E nas duas oportunidades que Haaland teve, Haaland pegou e fez o gol dele. E eu acho que, para eu poder estar aqui hoje e para poder estar comentando, durante toda a Copa do Mundo eu estudei várias coisas. Então, mais do que torcer, eu estudei, e mais do que torcer e estudar, eu também confiei e acreditei. Então, eu acho que a sensação de frustrado não fica só para você que está em casa, não fica só aquela sensação de faltou mais, também fica para mim poder estar falando aqui. Eu te coloco aí, faço você pensar como é que está para mim hoje. Chegar aqui e falar, eu já vou falar dos times paraibanos, que também não é uma coisa muito boa, vou logo também adiantando. não está muito bom, né? O mas cenário se está colocar difícil. na minha posição e falar, porque Copa do Mundo é algo que mexe com todo mundo, até para quem não acompanha esporte durante o dia a dia, não sei se é o seu caso. Gira a economia também, Breno. Uma coisa que me preocupou também, gira a economia. Aqui a gente gira a via economia, muita gente com certeza, a venda de camisa, né? Espaços foram colocados em prol né, da Copa, decorados, então até isso prejudica. Exatamente. E a gente cria aquela expectativa. Então, se gira a expectativa, também mexe com as pessoas que não acompanham a Copa do Mundo e que não acompanham o esporte. Então, eu te convido a pensar, se colocar no meu lugar e também pensar no que falar em relação a isso. Por que eu estou trazendo essa reflexão agora? Porque tem muito pensamento de por que Neymar e também de defender Neymar. Assim como tem de criticar Vinícius Júnior porque não cobrou o pênalti. E aí eu faço você pensar quem acompanha o esporte agora. Vinícius Júnior no Real Madrid várias vezes não é nem o cobrador titular do próprio Real Madrid, de pênalti. Mas o pessoal pega e diz, não, mas na Copa do Mundo ele era o protagonista tinha que bater pênalti. E o Carlo Ancelotti, no final do jogo, na coletiva, até falou que ele não estava nem entre os 3 principais cobradores, porque eles estudaram, fizeram estatística, inclusive Bruno Guimarães treinou pênalti, e infelizmente Copa do Mundo também é momento. Então, eu defendo o Bruno Guimarães ter batido o pênalti. Se fosse Vinícius, talvez também não tivesse dado certo. As pessoas estão colocando toda a culpa e toda a derrota nisso. Eu não acho justo também. Eu acho que a gente tem que fazer um balanço de tudo e colocar a culpa de fato em todo mundo. Se a gente for olhar na CBF, em toda a campanha que teve para a Copa do Mundo, o Brasil quase não foi para a Copa do Mundo. Então, o erro começou muito antes. Lembrando que na campanha para o Brasil e para a Copa ainda teve Fernando Diniz, que era técnico da Seleção Brasileira e técnico do Fluminense ao mesmo tempo. E Carlo Ancelotti chegou basicamente agora. A gente conheceu o jogo de Carlo Ancelotti para poder estar opinando aqui durante a fase de grupos. Então, jogar a culpa para Neymar, jogar a culpa para Vinícius Júnior, jogar a culpa para Bruno Guimarães somente é algo muito pesado. É um conjunto ali. É algo muito pesado. Inclusive o próprio Endrick, que a gente elogia muito, teve sua oportunidade. Acho que é uma das melhores oportunidades. Ele entrou com a oportunidade. Fora o pênalti, foi o lance de Endrick. Só tinha ele ali para bater. Não tinha, o goleiro já tinha passado dele, coisa assim, de segundos. E ele perdeu a oportunidade também. Então, acho que o que eu tenho para dizer é mais de vamos fazer um balanço de tudo, vamos avaliar tudo. Falando de Neymar Júnior, ontem foi a despedida dele também da Seleção Brasileira. Ele realmente sai, não volta mais para a Copa. Exatamente. Eu tirei o peso de Bruno Guimarães, mas se for para a gente tirar o peso de Neymar, uma parte da crítica, eu vejo o que é que o povo comenta para poder comentar aqui, porque pode ser a dúvida de você daí de casa. Então, uma parte do que o pessoal comenta é que ele entrou e atrapalhou o jogo. Não fluiu o jogo, não teve meio de campo. Caramba, várias vezes ele veio para trás para poder buscar a bola e levar para frente e tal. Ele é um jogador pesado, Só que o meio de campo do Brasil já entrou errado quando o Paquetá não estava disponível para jogo. Então o meio de campo já estava ruim. Neymar só entrou ali como jogador mais pesado realmente, mas Neymar é um jogador de ataque. Ele deveria estar no ataque, ele estava ali inclusive para finalizar as jogadas. Ou para poder criar como era a função de Paquetá. Então, eu não vejo algo como o peso dele de ter errado. E, inclusive, eu posso até dizer aqui, nossa, mas Neymar entrou e ainda fez o gol. Aí a pessoa lá de casa pega e diz, não, mas foi de pênalti até eu. De pênalti, Bruno Guimarães não fez. Na oportunidade que ele teve, ele fez. É importante a gente olhar agora para a história disso tudo, para a gente querer pegar uma lição. E o brasileiro, acho que a melhor parte de ser brasileiro é de pegar e criar boas histórias e fazer motivações disso. Eu acho que uma derrota é uma história para um dia ser uma grande vitória. Então, em 2030, a gente vai estar falando da Copa de hoje, vai estar falando dessa derrota e vai estar dizendo como a gente soube criar uma nova geração, como a partir dessa derrota a gente soube mudar como está o futebol do Brasil, sobre olhar para os novos talentos. Em 2030, a gente pode estar comemorando. Pode sim. Breno, você como fã, às vezes a gente brinca aqui com o Breno dizendo que ele é fã, ele realmente é fã. Eu sou. De Neymar, a gente chama o menino Ney também brincando, né? Foi muito triste para você como fã. Você é um menino novo, como fã de Neymar.
saber que ele não vai mais conquistar uma Copa? Priscila, eu achei até interessante essa tua pergunta agora, porque a maioria dos telespectadores de televisão costumam ser até mais idosos, né? E falar para uma pessoa que talvez seja mais idosa agora, que viu Ronaldinho, que viu Ronaldo, que viu grandes atletas, a minha geração eu não vi isso. A minha geração eu vi Neymar Júnior. Então, a minha despedida do meu jogador foi ontem, Neymar Júnior. Eu vi essa grande estrela. Inclusive, por eu estar falando aqui dos comentários do pessoal, eu me despedi ontem de uma grande estrela da seleção brasileira. E ontem mesmo, o futuro jogador que vai assumir essa camisa 10, o pessoal também criticou. Um foi chamado de covarde porque não bateu o pênalti, que nem estava sobre a escolha dele isso. E o outro foi chamado de fracassado porque não ganhou uma Copa do Mundo. Mas o que foi chamado de fracassado está entre os top 3 aí dos maiores artilheiros da seleção brasileira. Talvez não tenha pegado uma boa gestão da CBF, que a gente sabe que durante esses últimos 10 anos foi envolvido em um monte de polêmica. Sim. Talvez não tenha pegado também a melhor geração de atletas para estar com ele. Talvez tenha se preocupado muito com lesões. Em 2014 não jogou nenhum jogo contra a Alemanha, contra a Croácia, acreditou pra caramba. Fez aquele golzinho no final e faltando 3 minutos a Croácia empatou, então fica aí, né, a reflexão. Pronto, Breno, fica aí que tem mais coisa. Tem um paraibano pra gente comentar. A gente volta